Vereadores debatem soluções para o futuro do centro de Curitiba. E a partir de agora você acompanha a primeira temporada do Curitiba Craft, um programa feito pela comunicação da Câmara Municipal para falar sobre urbanismo. A gente já falou aqui sobre passado, presente e queremos debater o futuro do centro de Curitiba. E para isso nós trouxemos os vereadores da Comissão de Urbanismo. Então, o que a Câmara pode fazer pelo centro de Curitiba? O que pode sair daqui diante desse debate que a gente promoveu no podcast? Nós temos, nesse programa que a gente batizou de Centro Vivo, justamente porque a gente procura encontrar soluções para dar vida ao centro. Nós temos o vereador Erivelto Oliveira, seja bem-vindo. Obrigado, Michele, bom dia, vereador Rodrigo Reis. E o vereador Rodrigo Reis, que também faz parte da Comissão de Urbanismo, seja bem-vindo. E maior vereador da história de Curitiba. 1,95 m de altura. Então tá, para abrir esse debate, eu quero falar aqui que nós já fomos à Rua São Francisco, contextualizando aqui para vocês, fomos à Rua São Francisco e constatamos que a maior parte dos imóveis lá estão para alugar. Então, existe a necessidade de ocupar esses imóveis, né? E tem tanto os imóveis muito antigos como imóveis novos, alguns imóveis antigos abandonados e imóveis bons que não foram ocupados, né? E, ao mesmo tempo, você faz o cruzamento ali com a Riachuelo, é uma rua vibrante, cheia de comércio, e tem essa tentativa de revitalizar, né, a São Francisco, assim como foi revitalizada a rua Riachuelo. E para Riachuelo, aqui, como é um nicho, né, de mercado que trabalha ali com móveis usados ou móveis retrô, acaba que ela tem uma movimentação que já é muito antiga, todo mundo já conhece a rua Riachuelo por isso. Mas a São Francisco ficou assim meio caidinha. E, na verdade, é um recorte do centro, né? A gente fez um recorte ali porque é uma situação extrema, né? De quase tudo fechado, mas o centro sofre essa desocupação dos imóveis. Então, como a gente vai achar soluções para que as pessoas voltem a ocupar os espaços, né? Para isso, a gente tem uma sugestão que veio do Jean Brasil. Ele é superintendente de obras e serviços no meio ambiente. Ele sugere incentivo com linhas de crédito. Vamos dar uma olhadinha nisso? Porque, assim, só para contextualizar um pouco mais esse vídeo que ele dá a sugestão, nas décadas de 60, 70, 80, nós tínhamos a verticalização de Curitiba e entraram muitos prédios na cidade, principalmente no centro, com espaços, com plantas muito grandes, né? Só que, ao mesmo tempo, eles vão ficando velhos. E as pessoas, hoje, elas não querem mais assumir um apartamento que tem um valor alto, né? Por ser grande. E você chega lá, tem problema de fiação, tem problema de encanamento, enfim. É uma dor de cabeça, né? Então, tem uma empresa em Curitiba que faz que dá o nome de retrofit, né? Os apartamentos retrofitados. Faz lá uma reforma total, como se fosse os Irmãos à Obra. Não sei se já assistiram aquele programa. Já, várias vezes. Ele fala assim, eu sou apaixonado pelos Irmãos à Obra. Então, ele quis fazer isso e realmente os imóveis ficam maravilhosos, lindíssimos. E aí, o Jean Brasil viu o VT e ele comenta que ele dá uma sugestão que, quem sabe, aqui na Câmara possa surgir alguma coisa. Vamos lá. É uma tendência até para uma legislação nacional de incentivo, via financiamento de construtoras, via linha de subsídio para se fazer esse tipo de obra nas regiões centrais, até com uma política pública nacional de bancos como a Caixa, enfim, outros bancos que possam oferecer essa atratividade de uma taxa de crédito menor para as construtoras investirem. Então, assim, é um caminho. Talvez ele está explorando com o custo dele, como o Ilan colocou. Com a cara e com a coragem, com a raça. Mas pode ser uma boa opção. Porque se a pessoa
pega um apartamento lindo, né? Depois que termina, fala, eu quero, né? E o valor, assim, ele foi me passando os valores ali, comparado a uma construtora que está trazendo uma coisa completamente nova, ele é muito atrativo mesmo. Para quem está comprando, é muito bom. Não vi problemas. Não, e se você pensar bem como ele colocou, Curitiba é uma cidade que praticamente quase todos os bairros têm ocupação. Então ela tem o território pequeno. Esse tipo de política de redesenvolvimento é super interessante, a nível nacional mesmo. Se cria linhas de crédito para redesenvolvimento de áreas urbanas, sejam elas qual for, é importante para subsidiar para a população também adquirir um imóvel com custo menor, né? Então, vamos lá. Ele fala de linhas de crédito e ele não fala de uma pauta local, é uma pauta nacional. O que dá para fazer por aqui? Vou começar pelo Erivelto. Bom, Michele, eu acho que esse pensamento do que fazer com o centro de Curitiba é algo que passa muito tempo pela minha cabeça. Eu lembro do centro de Curitiba vibrante, bonito, cheio de gente, enfim. Só que aconteceu, e isso não é uma exclusividade de Curitiba. Centros urbanos em São Paulo, no Rio de Janeiro, Nova York, nas grandes cidades do mundo, é normal que eles se degradem com o tempo, né? Mas aí o que acontece normalmente? Depois que ele está degradado, começa um processo de revitalização para atrair os moradores, enfim. Curitiba hoje está nessa fase. Ele está degradado e nós precisamos voltar a ter gente no centro, precisamos voltar a ter moradores e circulação de pessoas. Eu tenho uma proposta que é uma proposta muito ousada, né? Mas não é uma proposta que você consiga fazer só com o município. Você precisa aí de uma grande parceria privada. Inclusive, eu acho que algumas fotos aí dá para fazer. Quando eu entrei no mandato, nós circulamos ali a região próxima ali de onde você esteve, né? Você esteve no São Francisco. Nós estivemos aí na Marechal Floriano, bem a partir ali onde tem o Hotel Eduardo VII, ali até a Saldanha Marinho. Essa aqui é onde? Essa daí eu acho que é na Saldanha Marinho ou na Cruz Machado. Cruz Machado. Então a gente fez todo um círculo ali. Pode passar na sua... Isso aí na Cruz Machado. Cruz Com a Machado. Praça Tiradentes. Aqui é o Cine, onde era o Cine Condor, né? Imagina, ali era um cinema vibrante e tudo mais. Então vai passando as fotos. Qual era a minha ideia? Nós temos eu tenho um exemplo ali que até no visual seria parecido. Que a gente transformasse esse espaço numa espécie de Broadway curitibana, né? Você teria ali os luminosos, que Curitiba é tão contrária, né, Rodrigo? A gente tem uma fissura, não, isso é feio, isso polui. Não, pelo contrário. No final ali da Marechal, teríamos os luminosos de hotéis, de bares, de restaurantes e teatros. Poderíamos ter 4 ou 5 teatros na região. Esse é o Bifsuge, né, um dos poucos espaços na Saldanha Marinho, que é um espaço ainda utilizado, que é um espaço visitado, mas ele é praticamente um dos únicos ali na rua. E entra naquela história dos clássicos, né? Exato, assim é como aquele clássico de Curitiba. da São Francisco. Tem uma foto ali do Hotel Eduardo VII e a outra do Banco do Brasil, que são as duas maiores construções que nós temos na região. O Eduardo VII está abandonado há muito tempo. E o prédio do Banco do Brasil, ele é ocioso. E essa foto eu coloquei, porque ela mostra um pouco daquele projeto Rosto da Cidade, que o município ganhava tinta e pintava, os empresários pintavam os imóveis. A gente pode deixar toda a região do centro ali da Praça Tiradentes com essa cara. Só que isso precisa de uma grande parceria público-privada, né, para que você consiga fazer. E aí sim, o que falou o Brasil faz um certo sentido. Isso aí é o Banco do Brasil, né? Imagina um banco construído para ter centenas de funcionários, hoje talvez não tenha dezenas lá, né? Porque é um espaço muito grande, você pode perfeitamente adaptar isso para ser um hotel, para ser um espaço mais utilizável pela população. Mas aí sim, você transforma o que não pode ser hotel, o que não pode ser bar ou restaurante, transforma em moradia, né? E tem que ser um preço muito acessível, tem que ser um preço muito interessante para que as pessoas vão morar lá, né? O vereador Rodrigo estava falando antes de a gente começar a gravação que nós temos muitas pessoas em condição de rua, mas se você consegue colocar essas pessoas, consegue colocar gente no centro, as próprias pessoas acabam afastando essa população, porque essa população está lá porque tem espaço para eles ficarem, eles estão ali usufruindo um espaço que tá vazio. Inclusive, quando a gente tem pessoas marginais, né, Rodrigo, em algumas situações, principalmente que ocupam o Mocós e tudo mais, se você resolve o problema do Mocó, ele vai para outra região, vai para outra cidade. Então, se a gente não fizer algo de muito grande na cidade, uma operação muito grande, nós não vamos sair dessa situação que temos hoje.
Vereadora. Então, primeiro, essa questão da operação, concordo com o Rivelton, que a operação tem que partir do IPUC, né? Eu elogio sempre o IPUC, mas acho também alguns setores do IPUC meio retrógrados. Essa questão do centro da cidade, se você tiver um imóvel antigo, eu conheço vários amigos, eu trabalho muito com a comunidade árabe aqui de Curitiba, e tem muitos árabes que têm imóveis no centro de Curitiba de muitos e muitos anos. Se ele for reformar o imóvel, pelo fato do imóvel ser tombado, o custo hoje é um absurdo para você tombar, para você reformar esse imóvel com a fachada tombada. Você pode ver as fotos que o Erivelto mostrou, a grande maioria são imóveis antigos, provavelmente com as fachadas tombadas, todos pichados, arrebentados, e porque o custo de uma reforma normal, perto do custo de uma obra de um imóvel tombado, a obra custa 5 vezes mais cara. Então, nós temos que ter incentivos para ele. Há anos atrás, minha mãe era vereadora, a Julieta, nós propusemos um projeto de autorizar a colocar placas de LED dessas modernas, como tem em várias cidades do mundo, você colocar na lateral do prédio, e este dinheiro seria revertido para a manutenção daquele imóvel. Então, você usaria somente a lateral e você poderia utilizar esse dinheiro para fazer a reforma. Não foi aprovado, não foi para frente, houve uma pressão muito grande, inclusive das empresas que prestam serviço de publicidade aqui na capital, porque existe um monopólio aqui em Curitiba de publicidades ao ar livre, e que houve uma resistência desses grupos para que se colocasse e implementasse isso. Você veja, no centro de Curitiba, Erivelto, tem vários prédios que foram feitos murais, inclusive de artistas, como é que se chama? Não é? Teve do Ray Charles, teve exatamente, do Jack Nicholson, do temos Jack agora do Paulo Leminski, temos a Ariana Collodi. Que são geniais, mas não geram renda para esses imóveis. Então, a ideia é que também se autorizasse, no lugar daquelas fachadas, que se colocassem painéis de publicidade de LED para que revertesse para essas pessoas. Não foi feito, não foi aprovado e esses imóveis estão aí até hoje. Você falou também a questão da Riachuelo e da Rua São Francisco, que eu conheço bem, porque a gente trabalha com a feira de artesanato do Largo da Ordem. Se veja, dentro da feira do Largo da Ordem, os imóveis estão todos, pelo menos a 90%, reformados, porque existe um giro de pessoas ali. Existe segurança, existe o comércio, existe a feira que atrai pessoas para lá e os próprios donos reformam. A São Francisco, o que nós temos hoje lá embaixo? Uma praça que reúnem-se muitos jovens, inclusive, que usam maconha naquela praça lá de baixo e que acaba afastando as pessoas. O centro, hoje, as pessoas estão com medo. Existe um trabalho hoje do governo federal, que é ligado, que é presidido hoje pelo presidente Lula, que impossibilita a retirada dos moradores de rua do centro da cidade. Não só de Curitiba, do Brasil inteiro. Então, a polícia hoje, ou a própria FAS, a Fundação de Ação Social, ela é impedida de remover aqueles moradores de lá. Gente, a Rua 15 de Novembro está um nojo. Tem lojas que eles fazem as necessidades na porta das lojas todos os dias. E você não pode recolher esse morador. Recolher no bom sentido. O prefeito Rafael Greca sempre fez isso aqui em Curitiba. Retirava o morador da rua, levava para um albergue, cortava o cabelo, dava um atendimento psicológico num primeiro momento, via se era o caso de internação numa clínica, numa casa de apoio, para tentar tratar a drogadição dele, cortava o cabelo, tentava localizar a família para ver se existia a possibilidade de reintegrar ele na família. Hoje, o governo federal proibiu, junto com o STF, com uma decisão do STF totalmente descabida, que as fundações de ação social não podem retirar esse morador da rua. Eu entendo, como advogado, completamente diferente. Eu acho que a liberdade de uma pessoa vai até onde começa a liberdade da outra. Por mais que a praça seja pública, não me permite que eu more na praça. Por mais que a rua seja pública, não me permite que eu more e construa uma casa embaixo de uma marquise da Rua 15. Os comerciantes reclamam demais hoje da questão dos moradores de rua. Agora, essa semana, teve o título de cidadão honorário para a mulher do governador. Eu vim aqui, saí daqui, fui com um amigo,
aqui no Bar Palácio, na frente, na Rua André de Barros, aqui no centro de Curitiba. Tem várias obras ali, tudo. Parei meu carro, entrei e comi. Quando eu voltei, quebraram o vidro do meu carro, levaram meu paletó e levaram a mala desse meu amigo que estava junto comigo, que é um apoiador. Então, a gente vive nesse ambiente hoje. Uma senhora de idade não quer mais ir para o centro, porque quando ela vai, ela é abordada por vários moradores de rua, inclusive alguns de forma assintosa. Me permita, Rodrigo, só fazer uma observação. Claro. Eu acho que quando a gente reduz o problema do centro, e não que você esteja reduzindo, mas você está dando muita ênfase à questão do morador de rua. Eu acho que isso é um fator que realmente complica. Muitos comerciantes, de repente, se desestimulam, porque eles estão sozinhos. A própria Rua 15 de Novembro, hoje eu não sei exatamente quantos imóveis estão desocupados, mas nós fizemos um levantamento, inclusive, no começo do ano, ou no final do ano passado, que eram 15 lojas desocupadas, 15 lojas grandes, numa rua de grande comércio de Curitiba. Hoje nós temos aqui na Visconde de Guarapava, num trecho de 10 quarteirões, quase 50 imóveis para alugar. Então, o que acontece? Vamos imaginar esses 40 imóveis ocupados com comércio, com restaurante, com loja, enfim. Quantas pessoas você não teria a mais no centro da cidade, produzindo, trabalhando, gastando? E a partir do momento que esse comércio está aberto, as pessoas em situação de rua têm muitas fotos de pessoas deitadas na frente desses imóveis. Se o imóvel está aberto, se ele está ali funcionando, as pessoas vão procurar outro lugar, como eu já falei no começo. E sim, existe essa questão, o STF deu essa determinação, isso ainda não foi votado, eu acho que ainda não foi votado no pleno do STF, então talvez essa situação mude. As cidades têm que ter uma condição de tratar essas pessoas. Hoje nem isso pode ser feito por causa do livre-arbítrio, por causa da liberdade das pessoas. Eu entendo que as pessoas têm liberdade, que elas têm o livre-arbítrio, mas também não podem ficar, né, resolvo acampar no meio da rua, ninguém pode ir lá tirar, porque a pessoa está usando o direito que tem. Então tem essa questão também. Mas eu vejo que, como nós estamos discutindo, né, a questão do urbanismo da cidade, nós temos que buscar uma solução para a ocupação desses imóveis. E aí, como eu falei, que seja uma coisa barata. Cede esse imóvel. Você tem um imóvel no centro que você não está podendo pagar, e normalmente não paga mesmo, né? Você não paga o IPTU, você está com o IPTU atrasado, você não quer reformar esse imóvel está sendo destruído, você cede esse imóvel para o município. Não que o município vai ser uma imobiliária, mas o município pode, de repente, sinalizar para uma empresa, ou para um grupo, ou para o próprio IPUC, que vai destinar esse imóvel para alguma finalidade, outra que não o abandono, né? Se a gente tem aí, acho que deve passar nessa área, se a gente pegar a área central de Curitiba, seguramente nós devemos ter mais de 100 imóveis fechados. Então é isso que nós precisamos pensar. Esses imóveis têm que ser abertos, têm que ser ocupados por pessoas, e aí sim a gente começa, não é uma coisa que se faz da noite para o dia, isso vai levar 5 anos, 10 anos para acontecer. Mas se a gente não fizer nada em 5 anos, 10 anos, a situação só vai piorar, né? Exato, e a partir do momento que você tem uma lei federal que lhe impede de tomar certa atitude, que você entende que é aquilo que está causando problema, agora você tem que contornar aquela situação e achar outras soluções que possam resolver o problema. Então, vamos falar aqui. Você falou, Rodrigo Reis, sobre a questão dos casarões abandonados. E aí tem essas unidades de interesse de preservação, são as UIPs, né? Que muitas pessoas acabam não conseguindo atender às exigências da prefeitura para que aquele ambiente seja restaurado. Sim. E aí, o Jefferson Navolar foi um dos nossos convidados aqui, ele é um arquiteto e ele tem experiência nessa questão dos restauros. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, ele tem algumas sugestões também, e a gente volta a falar sobre isso. Como se faz o cálculo do potencial construtivo hoje de um imóvel, como você citou, para vender o metro quadrado de UIP? É o metro quadrado do terreno multiplicado pelo zoneamento. Não interessa que tipo de casa está ali, se ela é tipo A, B, C, não interessa. O que tem mais valia em Curitiba hoje é uma UIP que esteja num terreno grande. Aí ela entra no comércio da cidade. Isso é um equívoco. Você tinha que preservar a melhor arquitetura, mesmo que ela fosse diminuta, mesmo que ela tivesse um terreno pequeno. Então, mas por que isso ocorre? Porque há um interesse por trás disso, né?
porque os grupos econômicos, eles se movimentam aqui em Curitiba. Então, por que o potencial construtivo, que todo mundo discute essa questão do potencial construtivo? Porque as construtoras têm um interesse naquele potencial construtivo. Então, será que para eles é viável você dar um aumento do potencial construtivo, por exemplo, um imóvel pequeno desses no centro da cidade? Então, a gente tem que atuar, eu concordo com isso, por isso que eu acho que o IPUC, nesse ponto, está pecando. Nós temos que modernizar o pensamento dentro do IPUC em relação ao centro da cidade e a esses imóveis, porque se você não der um incentivo para o empresário, ele não vai para lá. Ele não vai querer ir lá investir, reformar. A gente viu as imagens aqui no começo, né, Erivelto, do imóvel no centro, numa esquina da Riachuelo, mas dentro completamente podre, cheio de teia de aranha, o telhado caindo. Nós temos que dar um incentivo para esse cara. Esse cara não tem que pagar IPTU, esse cara não tem que, né, ele tem que ter uma forma de arrecadar dinheiro, que esse dinheiro possa ser investido no próprio imóvel. Deixa eu dar um exemplo. A gente recebeu alguns dias no gabinete o dono de um imóvel que fica aqui na 13 de Maio, também próximo aqui à Câmara, no centro. É uma casa azul, quem passa ali possivelmente saiba, ali funcionou o Colégio Unificado. Não sei se você estudou no Unificado, Rodrigo. Não. Mas ali... Já estudei em vários colégios ali no centro, mas não... O Colégio Unificado era um prédio bem conhecido ali. É uma UIP e a construção original é de 1919 e 1923. E aquela casa entre a Riachuelo e a Barão do Cerro Azul. Isso, uma casa azul que tem ali. E depois, na década de 50, alguém fez um puxadinho, que não tem nada a ver com o imóvel, é um puxadinho que tem ali. E aí, o IPTU desse imóvel, para vocês terem uma ideia, é de R$9 mil. É o imóvel que está... Ele está fechado, os proprietários fecharam, mas ele foi invadido, foi quebrado. Só tem a casca do imóvel, e ele é uma UIP. Eles tentaram vender o imóvel, aí quando chegou lá no IPUC, o IPUC disse assim, não, essa área tem que ser preservada, inclusive aquela edícula construída 30 anos depois, que não tem nada a ver com o padrão do imóvel, e a construtora que quer construir ali 2 torres e usar aquela parte ali, então para a gente não interessa, fica fechado. Então o imóvel continua fechado, as pessoas continuam lá invadindo, dormindo, usando o espaço para fumar, para consumir droga, para fazer qualquer outra coisa. E o imóvel continua ali fechadinho e a construtora não vai construir o imóvel, não vai ter gente morando. Então são algumas coisas que realmente, como disse ali, não faz o menor sentido. Né? O que você quer? Você quer ocupar o centro, mas você vai querer cobrar 1 milhão um metro quadrado? Você vai exigir... Não, você tem que abrir possibilidades para que os investidores venham fazer. Né? O Rodrigo falou, qual investidor que vai investir R$2 para ganhar 1? Nenhum. O investidor vai querer investir 50 centavos ou nada para ganhar 2 ou 3. Mas o ganho que ele vai ter, a cidade vai ter. Isso é que esse pensamento é que tem que ser mudado. E aí a gente fala, não, mas aí renúncia fiscal é proibido, porque tem que dizer, cara, você está renunciando um valor que você já não recebe hoje. E você vai gerar novas receitas a partir de uma renúncia fiscal. Então, a nossa legislação, nesse aspecto, ela é muito falha. Muito ruim, né? É isso que nós temos que trabalhar. Mas nós da Câmara, a gente precisa também do apoio do Executivo, né? O Executivo também tem que nos abraçar nesse ponto, porque a gente está sempre discutindo vários pontos. Esse daí é um. O IPUC, podia partir do IPUC essa ideia de desenvolvimento do centro da cidade, que todos nós estamos vendo. A questão do morador de rua, ela é mais recente agora, porque antes havia um negócio. Mas antes da questão do morador de rua, já estávamos com o problema lá no centro. A questão da não retirada dos moradores de rua por uma decisão do STF acabou prejudicando ainda mais essa colocação. E daí acaba criando uma série de problemas para os empresários lá, porque o empresário quer faturar. Se ele tem a loja dele e não fatura, ele sai de lá. E hoje, Curitiba, o que Curitiba preza? Shopping Center. Shopping Center é uma maravilha. Você veja o Parque Shopping Barigui. Construíram o Parque Shopping Barigui, já era um shopping grande, moderno, tudo. Aí autorizaram eles a ampliar o shopping. Eles estão aumentando em quase 30% o tamanho do shopping, sem aumentar as vagas de estacionamento também em 30%, e ainda colocaram no primeiro andar um andar inteiro que é pago à parte.
além do estacionamento normal, é um valet premium Master Blaster que para faturar mais dinheiro. Eu tô realmente, o Parque Shopping Maricondo, eu estou impressionado com o que eles autorizaram o shopping a fazer lá. Aumentar em mais 30% um shopping que já estava superlotado no seu estacionamento, digamos assim, para o conforto do cliente. Foi autorizado o shopping a ampliar em 30% e uma casa no centro de Curitiba não tem nenhum tipo de incentivo. É esse desequilíbrio de interesses que quando uma construtora quer ir lá na Padre Anchieta, agora vão fazer um prédio de 50 andares lá na Padre Anchieta, ali pode, ali não tem problema nenhum. Agora, se lá na 13 de maio, ali onde era o Colégio Unificado, a construtora quiser construir um predinho, eles impõem tanta restrição, que prejudica o centro da cidade. Mas isso o que é? É interesses financeiros envolvidos que prejudicam o desenvolvimento do centro de Curitiba. Então, assim, dentro dessa ideia de que os shoppings, eles atraem as pessoas e tal, e as pessoas gostam porque é muito, muito seguro e tal, confortável, o centro pode ter, talvez, uma outra utilidade, porque eu quero passar um VT aqui para vocês do Ilan Krieger, que é um youtuber famoso aí, e ele fala sobre incentivar os nichos dentro do centro. Aí, para trazer aquela atratividade também. O centro tem outras coisas diferentes que a gente pode... se eu for lá, eu vou encontrar aquilo que eu preciso. Em alguma daquelas lojas, porque tá todo mundo na mesma rua. Mas você entende, antes de passar o vídeo, que o nicho ele é criado quando ele tem um movimento. A Riachuelo começou com essa questão dos móveis usados há dezenas de anos atrás. Década de 30, 40, na década de 30, 40, e pegou. E ali existe uma circulação do pessoal que vai do centro em direção ao Shopping Miller, por exemplo. Então, existe uma circulação de pessoas. A Prudente de Moraes já tinha vários bares ali. A prefeitura resolveu, tem vários bares ali, vamos fazer uma rua de bares. E está um sucesso aquilo lá. Eu vou lá, cheio de gente na rua, entupido de gente em tudo que é lugar. A Jaime Reis está acontecendo isso com os bares também. Mas nós precisamos ter alguém. Primeiro, nós precisamos ter uma pessoa que tem interesse em fazer o negócio lá. Na São Francisco, hoje, eu como empresário, eu investiria numa loja na São Francisco. Quem é que ia lá na minha loja? A não ser que fosse uma loja muito específica, assim, a melhor loja de discos de vinil de Curitiba. Uma coisa também, Patrícia, Michele. A Patrícia é outra jornalista da comunicação. Existem algumas coisas que eu, também falando do centro, né, fugindo até um pouco dessa área que está um pouco mais degradada, indo para a área mais central ali, nós temos a Rua 24 Horas de Curitiba, que foi lançada, era um marco da cidade. As pessoas, e ainda hoje, não sei se o Rodrigo recebe isso, mas as pessoas vêm, eu quero conhecer a Rua 24 Horas. Aí você tem que dizer para ela, mas você tem que ir até as 10, 11 da noite, porque ela fecha. Ela fecha, ou ela não fica o tempo todo funcionando. Algumas coisas, alguns projetos que foram muito bem sucedidos, eles não receberam depois o aporte, né, Rodrigo, da manutenção. A Rua 24 Horas eu acho que é uma coisa que continuaria dando certo se houvesse investimento e segurança. Lá o problema era sério de segurança. Então, o próprio condomínio ali não consegue manter a segurança, a Guarda Municipal também não consegue manter 24 horas, mas era um atrativo para a cidade que trazia turistas, né? E se você tem um centro ali que você já deve ter feito programas sobre turismo, se você faz com que as pessoas venham para Curitiba para conhecer o Curitiba Centro, dá um nome fantasia bonito, as pessoas vão vir para Curitiba para conhecer esse espaço, que era uma área degradada, que hoje tem teatros, tem cafés, tem restaurantes e tal, tem boa hospedagem, a comida é boa, os preços são justos. Quer dizer, você inverte uma questão que diz hoje, nós não temos recursos, nós não temos condição de fazer. Então, acho que é muito importante nós pensarmos de uma maneira diferente, senão a gente vai para o buraco. Agora coloca o Ilan para falar. Vamos ouvir o Ilan, então. A Riachuelo tem ali aquele comércio bem focado. Então, você quer um móvel usado, você sabe que você vai lá, vai ter muito desses lugares. Então, às vezes, talvez falta esse desenvolvimento meio desses nichos, né? Desses lugares que a pessoa sabe que vai encontrar ali no centro. Tem lugar que tem armarinho, por exemplo. Né? Você sabe que naquela rua vai estar cheio de armarinho. Você o que eu precisar, eu tá lá. Enfim, realmente tem vários nichos. Talvez seja legal desenvolver isso, né?
uma ideia que a gente pode trazer para os próprios vereadores, né? Observar melhor esses nichos e vamos tentar fortalecer com políticas públicas aí para incentivar isso. Mas estão sempre lembrando que o nicho sempre tem um primeiro que colocou ali, que é o cara que teve a brilhante ideia que fez o sucesso. Aí os outros vão indo ao lado. Ali, por exemplo, a Paula Gomes ali virou um nicho de brechó. Você viu aquela região ali perto do Shopping Milha? Tem um brechó do lado do outro. Mas não é declarado. A ideia seria, assim como vocês fazem os polos gastronômicos, aqui é um polo gastronômico, está declarado. Mas estão criando polo gastronômico até onde não tem restaurante. Acho super Mas legal. Aí, assim, aí o legal seria observar exatamente esses movimentos. Poxa, aqui tem um pessoal que começou uma... Tem a Rua Tefé, lá no Bom Sapatos, Retiro, né, que é Sapato. Ali eu acho até que está consolidado, né? Mas eu digo, talvez observar melhor esses lugares onde tem uma concentração de comércio muito parecido um com o outro e falar, vamos tentar incentivar Mas isso. o setor, ali essa rua que você mostrou ali mesmo da Riachuelo, da São Francisco, aquela quadra ali, tem 3 ou 4 bares naquela quadra. Jokers. Não, a barra na quadra de baixo ali. Era para ser uma vida noturna ali. Era para ser a vida noturna ali. Mas talvez aquele espaço possa virar um calçadão, né? Em vez ali, acho que dificilmente passa carro, não sei nem se é possível passar carro, mas transforma ali num calçadão, dá uma cara. E tem sempre uma coisa que eu digo assim: você tem um problema, coloca um posto da Guarda Municipal nesse espaço, né? É uma quadra só, mas uma Guarda Municipal ali, primeiro que afastaria ali, né, Rodrigo, o que você chama aí do pessoal mal intencionado, afastaria dali. E as pessoas que usam ali também iam ficar mais seguras. Poxa, eu vou abrir aqui então um bar, posso ficar aberto até mais tarde. O bebum do bar também não vai exagerar, porque está vendo a guarda municipal ali. Mas aí a gente vai para outro ponto, né, Rodrigo? Mas nós só temos 1000 guardas municipais, nós 500 guardas municipais não cabe. No Largo da Ordem, na Feira do Largo, tem 2 boates ali. Uma na Claudino dos Santos e outra na Praça Garibaldi. E a feira começa tipo 8 horas da manhã, quando era 9 horas, tinha gente saindo pelado de dentro da boate, no meio da feira do Largo da Ordem. Então nós tivemos que ir lá interferir nas boates, conversar com a direção da boate, eles intensificaram a segurança, tudo isso, para poder conviverem em paz ali, e foi resolvido. Então veja, nós temos que fazer incentivo. Esses imóveis antigos do centro da cidade têm que ser incentivados. Como? Linhas de crédito. Essa ideia que ele deu é bacana. Que o cara tem uma linha de crédito da Caixa Econômica Federal ou da Fomento Paraná. O pessoal reclama muito da Fomento Paraná, que eles abrem as linhas de crédito e todo mundo vai lá e ninguém consegue o dinheiro. Por exemplo, nós fizemos um trabalho com os feirantes do Largo da Ordem para comprar equipamentos. Foram lá na Paraná Fomento, fizeram o cadastro, que eu saiba, quase nenhum recebeu o dinheiro. E era dinheiro de R$2.000, R$3.000, para compra de equipamento. E descobriram o motivo? Por que não consegue? É porque a linha de crédito tem vamos supor que é de R$100 milhões. Então, às vezes, vem um empresário do interior e pede 50 milhões. E, às vezes, dão os 50 milhões para o cara e para o cara que tem 3 milhões não recebe. Eu lembrei outra coisa aqui que é interessante, que é parecido com isso, que é importante a gente lembrar. A Praça Eufrásio Correia, aqui na Câmara Municipal, teve uma época que queriam fazer uma emenda no orçamento, porque aqui tem muita lama, né, nesses corredores da Praça Eufrásio Correia. É muito sujo ali, né? Tudo cheio, porque é pedrisco, daí quando chove faz poça d'água com lama. É que, na verdade, aquilo era um banhado, né? Era um banhado. Então, mas daí os vereadores queriam o quê? Pegar só os corredores e asfaltar aquilo. E foi feito, iam fazer a emenda no orçamento para poder asfaltar aquilo. Aí não foi proibido porque a praça é tombada. Então, daí para tombar a praça tombada existe uma série de restrições. É a mesma coisa que ocorre com esses prédios no centro. A restrição para eles é tão grande, que para o dono é mais fácil deixar abandonado do que querer arrumar. Nós precisamos mudar essa legislação, mudar a forma de reforma desses imóveis. Tombar a fachada, sim, mas quando houver o tombamento que exija uma reforma específica e detalhada, que é mais cara, que ele tenha uma linha de financiamento para fazer isso. E um incentivo, né? Até, deixa eu só comentar, a gente está com o tempo já passando da hora, mas a Praça Eufrásio Correia, tá bom o papo, né? A Praça Eufrásio Correia, ela passou nessa época por uma revitalização e até mesmo com os pedriscos hoje não faz aquele banhado, não observo isso.
E eu percebi, assim, acho que outras pessoas aqui perceberam que mudou o público ali, né? A gente tinha medo, eu tinha medo de passar por dentro da praça para ir no shopping ali almoçar. Hoje a gente passa tranquilamente. A segurança melhorou bastante aqui. E foi aquela coisa de incentivar a ocupação. A hora que você tem um lugar legal, iluminado, porque eles aí mudaram a forma de podar para não ficar tão escura a praça. Enfim, várias coisas, várias alterações urbanísticas. A Ponte Preta, eles preferem que o ônibus venha e dê na Ponte Preta, arrebente o ônibus e a Ponte Preta, do que elevar a Ponte Preta. É que ela já foi elevada o máximo possível. Mas antes da gente encerrar, Michel, eu gostaria de fazer uma observação. Curitiba é uma cidade conhecida mundialmente, né? Somos aí um smart city, uma cidade inteligente, pelas soluções que dá aos seus problemas, não pelos problemas que tem, né? E precisamos de soluções inteligentes também para os problemas. Então, se a gente não tiver no IPUC uma equipe, talvez até tenha, mas uma equipe que se debruce vamos começar uma revitalização o ano que vem, até 2025, para que em 2035 nós tenhamos um novo centro e tudo mais. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: Curitiba é uma cidade que o prefeito Rafael Greca sempre comenta, né? E o secretário Jamur, é uma cidade que tem crédito, né? Tanto que nós conseguimos, acho que quase 500 milhões de dólares de agência francesa para fazer o bairro da Cachimba, para Praça da Ucrânia, fazer a Praça da Ucrânia, para mudar o sistema de fazer a atualização da linha Interbairros. Então, assim, se você lança um projeto desses, Curitiba está com essa ideia, a agência francesa ou uma outra agência americana, porque o que vai ser um espaço como esse? É um espaço para você vender, é um espaço que você vai transformar em espaço turístico. Vai ser o espaço McDonald's, o espaço Disney, uma coisa assim. Então, se você vende essa ideia para empresas, a gente com certeza teria financiamento para fazer isso. Então, talvez nem precise usar, não é que não precise, não vai nem ser necessário o dinheiro público. A iniciativa privada vai tocar. Mas aí tem que tocar, né, como iniciativa privada, não, como disse o Rodrigo, você vai investir 5 mil reais para ganhar 2 mil. Não vai funcionar. Se você colocar barreiras para que o empresário invista, ele vai investir em outro lugar. Tem que ter um programa de governo municipal que incentive o centro e que possibilite esses empresários que são donos desses imóveis a investir. A gente recebe reclamações toda semana de pessoas que são proprietários de imóveis no centro de Curitiba, que tem uma série de restrições. Às vezes até consegue alugar o imóvel, mas daí não libera o alvará para o que o cara quer colocar o negócio da pessoa naquele determinado imóvel. Aí começa a complicar, né? Então tem que ter um programa de governo partindo da prefeitura e a gente faça o apoio e o incentivo total aqui. Perfeito. Bom, para fechar, eu tenho a Clarissa Grassi, que dá uma sugestão aqui. Ela é pesquisadora cemiterial, ela que faz aqueles tours no cemitério. Vamos ver. Então, eu acho que é necessário, sim, chamar esses comerciantes, fomentar a discussão, fomentar novas ideias, né, para a ocupação desses espaços, discutir possíveis ações que tenham como objetivo melhorar tanto a condição para o comerciante, mas também trazer a população. Você pode ter um imóvel restaurado, lindíssimo, sem alma, sem gente dentro, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa andando. Eu sei que o eixo Barão-Riachuelo ele está em processo de tombamento, né? Apesar de não ter sido finalizado, ele está tramitando, né? Assim como, por exemplo, eu assumo a questão do tombamento do cemitério, ele demorou mais por minha culpa, né? Né? Mas eu acho que é preciso, talvez, fazer algumas audiências públicas, chamar esses comerciantes, escutá-los. Quais são suas dificuldades, né? Isso. E, assim, promover ações, por exemplo, as feiras que a Câmara promove aqui. Por que não fechar alguns pontos da Barão, fazer uma promoção fazer uma feira de final de semana de cultura, gastronomia, trazer algumas editoras para expor seus livros, porque eu acho que tudo nasce, tem que ter um interesse, tem que ter uma movimentação, a gente tem que chamar a população para olhar isso, porque é dela que a gente vai depender nessa ocupação.
E eu dou como exemplo disso que ela falou aí a Feira Mamute, né? Que foi que é feita aqui no pátio da Câmara Municipal. Foi um sucesso. É um absurdo. Veio muita gente. É um absurdo a quantidade de gente que vem, mas é um evento anual. Por que claro, esse é uma marca, né? Uma grife. Mas por que não fazer isso uma vez por mês, uma feira itinerante, na própria Praça Eufrásio Correia, como ela falou, na Barão do Rio Branco, que é uma rua, apesar dela ter um trânsito importante, mas ela não, né, tem a Marechal, que é alternativa, tem as ruas que vão lá em direção ao centro. Então, é uma rua que você pode fechar por num fim de semana. Aliás, essa outra proposta de você fechar ruas e permitir que essas ruas sejam usadas pela população, Curitiba já teve isso, né, Rodrigo, na Cândido de Abreu, ali uma época, que era mais para ciclista e tudo mais, e parou. E essa é uma tendência mundial também, você fechar ruas do centro da cidade, no horário, aos domingos, ou no fim de semana inteiro, para que as pessoas vão para essas ruas, vão andar de bicicleta, vão viver a cidade. É outra coisa que também a gente precisa, as pessoas na rua. Curitiba falta entretenimento. Falta. Ontem eu fui na paróquia, foi dia do trabalho, fui na paróquia São José do Trabalhador, um bingo lá, tinha 400 pessoas no bingo. Então, quer dizer, o pessoal gosta, quer sair com a família, mas você tem que dar essa oportunidade. A minha maior base eleitoral aqui em Curitiba são feiras, né? São 27 feiras de artesanato, são quase 80 feiras de verduras, e a gente já ocupou vários espaços degradados com feiras e nós conseguimos levantar esses espaços, mas precisa ter essa iniciativa. Então, no centro são duas coisas. Essa questão dos eventos seria muito importante a gente fazer junto com a Fundação Cultural de Curitiba. E o legal é que quem está assistindo a gente, se você tem a ideia de fazer uma feira, nos procure. A gente pode conseguir recursos para essas pessoas para fazer um determinado evento. O evento do rock and roll, o evento do pagode. Enfim, a gente pode fazer diversos tipos de evento. O que falta são pessoas que tenham que querem fazer o evento, que tenham proatividade para fazer isso. A Mamute é um sucesso absoluto por causa disso. Tem empreendedores que assim o fazem, né? Curitiba tem o Curitiba Country Festival, que começou pequeno e hoje é gigantesco. E eles faturam muito dinheiro em cima disso. Tem o Curitiba, né? O show de rock. Exatamente. Então, isso é uma outra coisa também, se ainda temos tempo, mas vamos pegar um exemplo bem prático, a Arena do Atlético, né? É um espaço que era nada ali, era um campo de futebol e tal, mas era um campo de futebol. Hoje, olha o tipo de evento que é feito na Arena, né? Eventos internacionais, porque investiram dinheiro, fizeram uma coisa e agora, quem quer fazer um evento no Brasil, tem a Arena lá então Curitiba entra no radar porque tem o espaço para fazer essas coisas. Se as pessoas não sabem, se você não tem o espaço para fazer, nunca vai ser feito. Exato. Bom, a Clarissa falou uma coisa ali que é importante e não está no vídeo, mas a Câmara é uma caixa de ressonância da sociedade. E a gente está observando esse centro dessa forma como está, e daqui a pouco a coisa, se não for feito nada, ela só tende a piorar. Então, o que ela sugere é trazer essa população, esse pessoal que mora no centro, que trabalha no centro, para debater com audiências públicas. Vocês acham que a comissão de urbanismo poderia promover alguma coisa assim? Com certeza, a gente pode. Foi feito recentemente uma audiência pública com os comerciantes aqui do centro, mas que teve alguns problemas, enfim, eu não sei se atacaram a prefeitura, e daí a pessoa da prefeitura acabou não vindo na audiência pública porque não foi feita da forma correta. Mas podemos estudar dentro da Comissão de Urbanismo e Obras Públicas, fazer uma grande audiência pública sobre a questão do centro, com todos os vereadores reunidos, porque todos os vereadores têm um amigo, um parente, um vizinho que tem imóvel aqui no centro da cidade, que pode ser discutido. Com certeza, vamos estudar junto com os arquitetos, com a CAL, com o CREA, e principalmente com o IPUC, porque o IPUC que é o impulsionador, o IPUC foi criado para fazer esse impulsionamento, foi o IPUC que criou a Rua 15, o calçadão, que foi sucesso durante tantos anos e que agora precisa de um novo incentivo, né? E se a gente for pensar, eu sempre dou esse exemplo. Curitiba não tinha nada, né? Na década de 70 era uma cidade fria. As pessoas vinham aqui, às vezes, por causa do frio, mas não tinha nada. O Lerner construiu o calçadão, né? Numa época, inclusive, se ele faz isso hoje, ele seria preso, né? e não teria como fazer o que ele fez. Mas ele fechou o calçadão num fim de semana.
os comerciantes reclamaram que era um absurdo e tal, mas aí começaram a ver que, opa, as pessoas estão entrando na minha loja, opa, tem mais gente circulando, então, não, vamos deixar o calçadão aí que ele está certo. Abriu a cabeça das pessoas. Mas aí era a única coisa que Curitiba tinha, era o calçadão que atraía turistas e tudo mais. E eu sempre dou esse crédito para o Jaime Lerner. Ele fez, na última administração dele como prefeito e também como governador, o que ele fez? Ele criou o Jardim Botânico, que é uma das principais atrações turísticas do Brasil hoje. Museu do Olho. O Museu do Olho no final do mandato dele de governador. Criou o Parque da Ciência, que infelizmente está mais abandonado do que utilizável. Mas a Ópera de Arame, enfim, ele foi criando coisas na cidade que, se você pensa nos cartões postais de Curitiba, todos eles foram criados de uma maneira que era algo que não existia e você criou artificialmente essas coisas para existir. Então, se você não pensar se você pensar nesses espaços que nós temos em Curitiba hoje, que estão obsoletos, que estão mal utilizados, que estão apodrecendo, né, e tal, se você não pensar nisso, a gente não vai ter nada no futuro. Perfeito. Vereadores, eu agradeço a presença de vocês. O papo foi muito bom. Vocês trouxeram muita experiência, muita história. E espero que esse debate possa trazer realmente coisas boas aí para o centro da cidade. Eu reforço o pedido para quem está assistindo aqui ao programa para se inscrever no nosso canal no YouTube, porque os debates eles são sobre a cidade. Você mora aqui, tem interesse em saber o que a Câmara está discutindo. É aqui que você vai entender mais ou menos como é que os vereadores pensam, o que a Câmara está fazendo e o que a Câmara pode fazer pela cidade. Então, compartilhe, inclusive, o nosso canal. Não deixe de também acompanhar os outros canais de comunicação que a gente tem. Tem um site que divulga tudo que rola aqui pela Câmara de Curitiba, mas a gente também está no Twitter, no Instagram, no TikTok. Então, os canais de comunicação com a Câmara estão super abertos, tá? Michele, só me permita, as pessoas que acompanharem essa discussão e quiserem dar sugestões, enfim, entra nas nossas redes sociais, manda mensagem, porque às vezes vem uma pessoa que está acompanhando isso e tem uma ideia genial, né? É claro. Então, use as suas ideias também, sugira pra gente que a gente tenta tocar em frente. Qual que é o teu Instagram, Erivelto? É fácil. Erivelto. Erivelto CWB, é erivelto.vereador. O meu é Rodrigo Braga Reis no Instagram. Rodrigo Braga Reis no Instagram e vereador Rodrigo Reis no TikTok e no Facebook. Perfeito. Vamos dar um tchau? Acabou? E até Valeu. a próxima. Obrigado. Até o próximo debate. Tchau. Foi muito legal. Obrigada. Importante essas discussões.